palestrantes. Então, bora lá mais uma vez. Oh! Ok, melhoramos, estamos entrando no clima. Podemos, então, chamar os nossos próximos convidados. Agora nós vamos falar sobre Venture Capital, captação de investimento e relacionamento com investidores. Então, se você empreende, conhece aí empreendedores que estão aqui pela campus e querem entender como conquistar aquele primeiro cheque, com todas as dicas de como se relacionar com investidores, vem aqui para o palco que a nossa próxima atividade já vai começar. Nessa atividade, eu vou tirar meu chapeuzinho de mestra de cerimônias e também vou ser painelista. Então, eu também sou uma das convidadas. Daqui a pouco me apresento para vocês. Mas eu quero convidar os meus colegas para compartilhar o conhecimento junto comigo. O Henrique, da Cotidiano Aceleradora, o Isaías, da GV Angels e o Daniel, da FCJ. Sejam bem-vindos. Uma salva de palmas para os nossos convidados. Boa, bora lá. Bom, estamos aqui com 4 pessoas que trabalham, estão em fundos de investimento e o papo agora é para os empreendedores que estão aqui entenderem um pouco melhor de como dar esse primeiro passo para se relacionar com os fundos de investimento e com os investidores. Então, vamos começar as apresentações de lá para cá. Quem vocês são, o que vocês fazem, onde trabalham, quais são os fundos que vocês representam, contem para a gente. Show. Boa noite, galera. Boa noite. Obrigado, Mona Lisa. Valeu, galera. Prazer estar com vocês. Meu nome é Henrique Guimarães. Eu sou um dos sócios da Cotidiano Aceleradora. Como Cotidiano, a gente iniciou nossa operação em 2016. A gente foi o primeiro FIP semente do Brasil. Então, quando teve a regulamentação do CVM permitindo que FIPs investissem em empresas limitadas, a gente foi o primeiro fundo a formalizar um FIP no Brasil. Estão me ouvindo bem? Tá? Saindo? Vocês estão me ouvindo bem aí? Tá? Beleza? Show. Como tese, né, trazendo uma visão super geral aí, depois a gente pode aprofundar. A gente é uma empresa com foco em early stage, então investindo em startups que estão na fase de validação, ou seja, já tem produto, alguma receita, algum cliente buscando encaixar modelo de negócio e buscando um check seed. Então, mais ou menos essa é a ideia. A gente sabe que o mercado mudou muito, os cheques no Brasil mudaram muito desde então, né? Então, a gente está, de 2016 para cá, já são 8 anos, e teve uma grande mudança no Venture Capital. A gente hoje está numa fase, entrando para uma fase de desinvestimento do fundo. Então, já trazendo um pouco desse conceito, né? Normalmente os fundos eles têm uma duração de 8 a 10 anos. Os primeiros 5 anos, 4 a 5 anos, são etapas de investimento, ou seja, quando a gente está buscando deals, negócios para investir. E depois os últimos 4 a 5 anos, numa etapa de desinvestimento, ou seja, realização desses investimentos, venda dos ativos, né? Então a gente já entrou para uma fase mais de desinvestimento desse primeiro fundo. Ainda tem um espaço pequeno, então a gente investiu já 67 empresas, numa tese de 70. Olhando para empresas em termos de mercado, não temos uma tese específica de mercado, então a gente olha muito mais uma tese de founders, né, bons times, que tenham afinidade com o mercado de venture capital. Super geral, acho que é isso. Vamos falar um pouco mais aí, vai ser um prazer poder contribuir um pouco com vocês. Valeu, galera. Continua? Aí, maravilha. Boa tarde. Meu nome é Daniel Marilhano. Eu estou nesse ecossistema empreendedor desde 2007. Já tive alguns chapéus nesse ecossistema. Fui empreendedor que deu certo e fez exit. Fui empreendedor que deu errado e quebrou. Passei por Venture Capital, passei pelo governo, passei por indústrias privadas. E desde 2020 estou na FCJ. A FCJ nasceu em Belo Horizonte, em 2013.
sendo, na época, a primeira assim, que puxou mesmo a bandeira de ser uma Venture Builder. Você tem, né, no ecossistema fundos que também eram Venture Builders, aceleradoras que eram Venture Builders, mas na FCJ o Justino entendeu que o modelo de Venture Builder, que é uma aceleração contínua, quando a gente vai trabalhar ali com a startup, é um projeto de 3 a 7 anos e não meses, né? Então o Justino entendeu que esse modelo seria um diferencial para startups. E aí uma Cotidiano é uma parceira nossa que ajuda pra caramba, grupos de anjo, grupos de venture capital, eles vão dando a sustentação, eles vão dando aquela evolução no nosso modelo de aceleração contínua. Hoje são 290 startups no portfólio, a FCJ não está mais só no Brasil, né? Brasil mais 12 países, e o nosso modelo desde 2019 ele é licenciado para grandes empresas. Então, hoje nós temos Corporate Venture Builders com Andrade Gutierrez, Techban, Algar Telecom, que elas queriam montar um modelo, viram que começar do zero ia ser muito difícil e licenciaram nossa metodologia, como eu falo, para aquele filho nascer já com 10 anos de vida, né? Então, são 10 anos ali já de operação, que ele já está vendo o que está acontecendo no mercado e toda essa rede hoje se comunica, né? Temos alguns estes no portfólio e temos algumas startups famosas como a Psicologia Viva ou Conexa Saúde. Quem é da área de saúde aqui com certeza conhece, né? O pessoal pioneiro em telemedicina, que foi, por exemplo, a Psicologia Viva, ela nasceu dentro da FCJ em 2015, né? O Braulio chegou com um PowerPoint, um Excel e um sonho, e hoje é uma empresa que atende 100 milhões de pacientes pelo mundo. É a maior, né, de telemedicina América Latina e top 10 a nível mundo, né? Então, a gente tem tese de agro, saúde, energia, mobilidade, Web3. Então, hoje, quando a gente analisa o portfólio, eu falo, né, tem loucos de todos os gostos, tamanhos e portes, mas isso é um diferencial, né? Porque você consegue pegar essa galera e até aqui, né, na feira de startups, o que você pega uma startup de inteligência artificial e relaciona com uma de saúde, essa de saúde com uma de mobilidade, e o ecossistema todo sai ganhando, né? Mas como você disse, né? Vamos lá. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Sou Isaías. Eu trabalho no GV Angels, que é um grupo de investidores anjo da FGV. Anteriormente também passei pela Ace Ventures, pela Wayra Brasil, que é ali da Vivo. E, bom, o GV Angels, ele, como comentei, é um grupo aí de pessoas formado por alunos ou ex-alunos da FGV. São aí pessoas que têm um interesse em investir em startups, em apoiar os empreendedores. Então, a gente está atuando desde 2017, há um tempo já, foi uma das primeiras redes aqui do Brasil, principalmente quando a gente fala de um grupo de anjo que veio de uma universidade, foi a segunda ou a primeira, enfim. Então, desde então, a gente já tem mais de 330 anjos compondo a nossa rede, são mais de 60 investidas, hoje 54 ativas, cerca de 48 milhões já aportados também. Então, a gente está atuando bem forte aí no ecossistema, early stage do Brasil. A gente tem uma tese agnóstica, então a gente olha, agnóstico seria olhar para todos os setores de atuação do mercado, seja fintech, seja agro e etc. Nosso foco é muito em apoiar o empreendedor com a nossa rede. Então a gente tem pessoas ali muito capacitadas, diretores, CEOs, pessoas que podem chegar para o empreendedor e apoiar ele, seja com conexões, com a rede de contatos que eles têm, ou com mentoria, com a expertise que eles têm. São pessoas geralmente com um bom grau ali de conhecimento e expertise em mercado. Então, dando um resumo aí, seria isso. Lá eu trabalho nessa parte justamente de prospecção das startups que vão ser investidas, análise das mesmas e também o acompanhamento do nosso portfólio. O portfólio seria aí as startups que já foram investidas, a gente dá um apoio para elas também após o investimento. Boa. E eu sou Mona Lisa Medeiros. Estava aqui com vocês como mestre de cerimônias, mas eu também sou sócia e gestora de portfólio da Julist. Não temos tanta história quanto os colegas aqui, que já existem há vários anos. A Julist é uma empresa recém-nascida, tem mais ou menos um ano aí de mercado, vai fazer agora um ano. Mas eu e o meu time temos bastante experiência já com investimentos
Eu estou há 9 anos no mercado de startups e trabalhando em Venture Capital há 4. Já passei pela jornada empreendedora, que deu errado porque eu comecei muito jovem, não sabia o que estava fazendo da vida. Trabalhei na incubadora de empresas para conseguir aprender mais com essa experiência. Depois fui trabalhar numa startup que já estava operando no mercado, já tinha uma atração para eu entender como funcionava uma startup na prática. E aí sou do Rio Grande do Norte, saí do Rio Grande do Norte, fui para São Paulo, passei 3 anos na Bossa Nova Investimentos, que é o maior fundo da América Latina. Fui head de portfólio de startups lá. E aí, ano passado, eu e o meu sócio, Rafael Ribeiro, que era diretor de novos negócios na Bossa, saímos e fundamos a Julist, que é uma empresa que ajuda grandes corporações, grandes empresas, a investirem em startups por meio do Corporate Venture Capital. E a novidade é que esse ano também estamos lançando um fundo para investir em startups, um fundo próprio, onde a gente vai também atuar com Venture Capital. Então, são 2 linhas de investimento que a gente tem, ambas focadas em startups early stage, estágio inicial. Na nossa tese, somos agnósticos em relação à vertical, mas como trabalhamos também com corporações, muitas empresas, né, vêm com a sua linha. Exemplo, atendemos agora a Allos, maior rede de shoppings do Brasil. A fusão da Aliança Sonai com a BR Malls, talvez vocês conheçam essas marcas. Mais 60 shoppings por todo o Brasil. Eles têm desafios específicos da área do varejo. Então, a gente já lança desafios que busquem startups que atendam essa cadeia de problemas, né, do varejo. Então, essa Corp ela vai direcionar os nossos trabalhos. Esse é um exemplo. E com o nosso fundo, a gente não tem tanta preferência por verticais. A gente vai sempre analisar bons fundadores, que eu acredito que todos aqui avaliam também bons fundadores, ideias com potencial de ser sustentável e que tragam ali aquela questão da inovação dentro do seu core, que consigam fazer realmente grandes negócios repetíveis e escaláveis. Então, a gente está agora em busca das primeiras startups para fazer parte da carteira oficial da Julist, mas já temos 15 empresas que herdamos aí do portfólio do Rafael Ribeiro, que também é investidor anjo, e a gente acompanha essas empresas no desenvolvimento delas com a gestão de portfólio. Então, para esse ano, são desafios de encontrar boas empresas, bons negócios em estágio inicial, que já tenha aí seu MVP validado, que esteja faturando aí seus primeiros 10, 15 mil reais mensais e que estejam aí nessa corrida de desenvolvimento dos seus negócios. Bom, então explicamos agora um pouquinho, né, de cada um dos nossos fundos, o que a gente faz. E agora a gente quer entender de cada um dos nossos convidados. E aí, gente, só um parênteses. Vocês também estão livres para interromper e perguntar quando vocês tiverem dúvidas, tá? Eu sei que tem alguns temas que são um pouco complexos, alguns termos que possam ser em inglês específicos do mercado. Então, não tenham vergonha, levantem a mão, que os nossos voluntários vão ajudar aqui para que vocês possam perguntar. Bom, agora eu queria entender um pouquinho de vocês. Cada um de nós aqui representamos um modelo de investimento diferente. E cada um tem um processo de seleção diferente. E aí o processo de seleção também vai dizer como cada empreendedor deve se relacionar com cada um desses veículos e com as pessoas por trás desses veículos. Então, eu queria que vocês começassem compartilhando um pouco de como que é o processo de seleção de vocês e as dicas para que eles possam entrar nesse processo já se destacando. Posso começar? Bom, a gente está num momento um pouco diferente, mas vou trazer uma visão histórica, porque eu acho que isso ajuda a galera a ter uma percepção de como os processos acontecem. Então, olhando para um processo de seleção em geral, é muito importante que o founder ele entenda o que ele está buscando com aquele parceiro, com aquele investidor. Então, no caso de uma aceleradora, é claro que a busca está associada a mais de uma coisa, não simplesmente um cheque, né? E aí a gente, provavelmente, todos nós aqui vamos trazer um pouco dessa visão do diferencial de como você atua. Então, uma aceleradora ela vem atuando com startups, trazendo um cheque de aceleração, ou seja, onde ele consegue permitir alguns passos, né, um tempo de vida para esse negócio, né, na busca do próximo cheque ou do próximo estágio do negócio, e ao mesmo tempo que vem trazendo um apoio de estruturação deste negócio em si. Então, é muito comum no Brasil e em outros lugares, mas eu vou falar do Brasil, onde a gente tem founders com pouca educação empreendedora em si. Então, a gente tem muita vontade de fazer, somos seres muito criativos em si, então o brasileiro ele traz várias inovações,
Mas, ao mesmo tempo, é muito incomum a gente ter empreendedores maduros que estão iniciando um novo business, a não ser que já tenham rodado os business anteriores, negócios anteriores, né? Então, essa é uma etapa muito crítica do negócio. Se a gente não consegue ter, de fato, né, uma capacitação e um apoio para o alinhamento desse negócio, evitar erros comuns, a gente vai ter grandes chances de mortalidade. Então, esse é um fato. Então, para uma aceleradora, quando você está buscando uma aceleradora, você está procurando uma equipe, né, uma empresa que vai te apoiar nessas etapas, na estruturação do negócio, na busca do próximo passo. Esse é um processo inicial. É muito comum aceleradoras trabalharem com bets, ou seja, grupos de cestas de investimento, selecionar vários times para serem acelerados ao mesmo tempo. A gente trabalhou assim por muito tempo e agora, nesse momento, a gente está trabalhando num processo mais fluido, onde a gente consegue acolher empresas a qualquer momento dentro da nossa tese. Então, quando a gente tem um movimento de trabalhar em bets, isso traz algumas coisas. Então, traz uma potência para esse grupo, traz conexão, trocas de informações que a gente consegue hoje trabalhar por meio de uma comunidade. Então, a visão de um processo mais fluido traz uma fluência de oportunidades. Então, nesse momento, se há um alinhamento de tese e de oportunidade, né, entre a startup e a aceleradora, é possível acontecer em qualquer momento. Então, esse é um ponto importante. O processo de seleção em si, ele começa a partir de uma análise de tese e de momento. Então, como a gente comentou aqui, somos agnósticos em relação ao mercado. Mas a gente vai entender, essa empresa está num momento que faz sentido? Se a empresa já está faturando muito e está buscando um cheque pequeno, provavelmente isso tem uma dissonância, então já passou da hora, ou não está sabendo captar, ou precisa ajustar a tese de captação. Então, a análise, ela parte principalmente da compreensão da tese, e a tese vai dizer mercado, momento da empresa, tamanho do cheque, e provavelmente alguma preferência mesmo. E aí pode ser preferência por mercado, pode ser, e não necessariamente está na tese, mas pode ser uma preferência daquela empresa. Então, esse é um processo natural que vocês vão ter. No nosso caso, a gente tem um formulário de aplicação. Esse formulário está disponível no nosso site, cotidiano.com.br. Você pode acessar agora e fazer sua aplicação. Ele tem uma análise automatizada inicial, que já mostra para a gente vários possíveis alertas do negócio de vocês, o que facilita uma próxima conversa para a gente aprofundar no negócio e tomar uma decisão de seguir ou não, por exemplo, com esse apoio, né, a esse time. Não, mandou bem, muito bom. Pô, no nosso caso, eu vou falar que somos felizados nessa questão de seleção, né? Como o builder, ele está ali num acompanhamento contínuo com o empreendedor, só vou fazer um parênteses antes, tá? Não existe o modelo certo e o modelo errado. Existe o modelo de negócios, ponto. O nosso modelo de Venture Builder, nós não fazemos aporte financeiro nas startups, nós entramos como sócio da startup. Então a gente assume ali governança, assume o jurídico, assume o contábil, auxilia na criação da máquina de vendas. Eu brinco que é o CBO, é o Chief Builder Officer, que ele vai entrar ali na operação da startup para trabalhar semanalmente com a startup e muitas vezes no dia a dia da startup. Então isso dá muito trabalho, assim, vem muitos cabelos brancos, eu não tinha tanto cabelo branco assim antes da FCJ, mas na contrapartida a gente consegue abaixar um pouco a régua da seleção. Então, fundos, eles têm que elevar a régua, porque o modelo de negócio deles é dinheiro por entrega dos KPIs. No nosso caso, como é uma construção, eu consigo fazer uma seleção um pouco mais leve, vamos dizer assim. Tem algumas coisas que são incomuns, então hoje nós temos 53 corporate venture builders. Todas elas hoje estão pedindo um faturamento existente, porém não mínimo, e que não seja da família. Porque já aconteceu da startup chegar e falar, não, eu estou faturando aqui 10 mil reais por mês. Aí você vai ver a empresa do pai é o cliente que paga 7 mil, a empresa da tia paga mais 3 mil ali, totalizando. Então, a única coisa que a gente pede é que seja um faturamento de mercado e a questão do segmento vai em relação a builder.
Então, por exemplo, Andrade Gutierrez, que é a vetora G Ventures, o foco dela é total em Construtec. Então não adianta eu pegar uma startup de saúde, por exemplo, ao menos que seja saúde ocupacional, e levar para Andrade Gutierrez, porque não vai ter relação da tese. Algar Telecom, ela não necessariamente é para telecomunicação, porém soluções que complementam o portfólio da Algar. Granto Seguros, Medico, que é telemedicina. Se você olhar ali o portfólio das startups, vocês vão ver que são startups que não tem nada a ver com telecomunicações, nenhuma faz 6G, nenhuma faz IoT, coisas assim, porém todas elas complementam a gama de serviços de dados da Algar, né, dos clientes da Algar. Então a gente tem essa vantagem de conseguir abaixar um pouquinho ali a régua na entrada daquela startup, né, daqueles fundadores, mas na contrapartida a gente está ali no acompanhamento contínuo, né? Toda semana, se eu sou uma builder, é que o meu caso é diferente porque eu sou a holding, né? Mas se eu sou uma builder e eu tenho 10 startups, 30 startups no meu portfólio, toda semana eu tenho pelo menos uma reunião de 1 hora com cada uma daquelas startups, entendendo o que aconteceu estrategicamente na semana passada e criando a estratégia da própria semana. Então isso é, assim, dá muito trabalho, muitos cabelos brancos, mas é um diferencial ali no dia a dia. Um outro ponto também que é importante é que do nosso lado, e aí foi até uma coisa que a gente foi aprendendo ali no decorrer da trajetória, no começo a FCJ ela executava muitas coisas. Vou arrumar a frase, as builders executavam muitas coisas. Então, até no passado, a builder colocava a pasta comercial da startup embaixo do braço e ia bater porta a porta fazendo as vendas. Uma startup aconteceu muito isso, ela foi crescendo e aí um dia o fundo foi aportar nela. E aí o fundo na diligência, pô, muito bacana seu marketing. Ah, foi a XPTO Ventures que fez. Ah, legal. Muito boa a sua equipe comercial. É a XPTO Ventures. Muito não sei o quê. Ah, é a XPTO Ventures. Ah, então eu vou investir na XPTO, não vou investir em vocês. E aí, por causa desse feedback, nós mudamos o modelo. Então, hoje a gente trata muito estratégico, um pouco tático, zero operacional, para não virar uma muleta para a startup. Sei que tem muita startup que não gosta disso, que ela vem atrás da FCJ querendo um pouco desse auxílio operacional, só que é o que a gente fala para a startup. Eu vou te ajudar hoje vai ser muito bom para você, mas daqui a 2, 3 meses, e pensa que o nosso relacionamento é de 3 a 7 anos, daqui a 2, 3 meses isso vai ser uma muleta que vai te atrapalhar numa rodada com a Cotidiano, que vai te fechar uma porta na deal list. Então hoje a gente sempre faz esse equilíbrio de auxiliar no estratégico esses empreendedores. E como eu estou com eles semanalmente, dá para fazer um equilíbrio ali do dia a dia, da evolução, né? Da evolução da maturidade ao longo do tempo. Legal. Bom, lá no GV Angels, a gente, como é um grupo, né, de anjos, é um contexto um pouco diferente dos dois negócios, até o da Mona Lisa também. A gente tem 330 anjos que vai cada um deles avaliar a startup para entender se no individual eles vão investir ou não. Então não é todo o grupo que investe, são cada um na sua pessoa física, porque, como posso dizer, o conceito de investimento anjo é esse. No caso, o investimento anjo solo, que costuma ser o mais conhecido, é uma pessoa que simplesmente conhece uma startup aqui na feira, conversa, gosta, e depois de umas conversas faz o investimento. No caso de um grupo, você avalia em conjunto e muitas vezes você investe em conjunto, só que aí vai a decisão de cada um. Para isso acontecer de uma forma organizada, a gente recebe primeiro, a gente tem um time que cuida dessa parte de prospecção, tem eu e a Vitória, que trabalha junto comigo, onde a gente recebe, seja pelos próprios anjos, que trazem bastante, são pessoas aí que costumam aparecer em feiras como essa e conversar com bastante empreendedor, são com parceiros como a Cotidiano, a FCJ, a Geolist, em trocas com eles, seja prospectando na internet mesmo. Então a gente vai trazendo startups, alimentando esse funil e conversando com elas. Nesse primeiro momento, a inscrição ela vem pelo site. Nosso site é www.gvangels.com.br ou pesquisando GV Angels também. Quem tiver interesse é só procurar que vocês vão achar lá de primeira, bem fácil. Então, a startup entrando pelo nosso site, conhecendo um pouco, ela faz a inscrição, onde a gente vai pedir informações um pouco mais básicas nesse primeiro momento. Então, a gente vai querer saber basicamente o que é o empreendedor, o que é a startup, qual que é o pitch deck dele, que é basicamente a apresentação do negócio, para a gente poder olhar e conhecer se aquele negócio está de acordo com a nossa tese, de acordo com aquilo que a gente está procurando.
A gente faz um modelo de batches também, onde são razoavelmente ali cerca de um mês a cada um dos batches. Ou seja, todo mês a gente está recebendo inscrições e vai alocando as avaliações e o investimento nesses batches que são mensais aí. Recebemos a inscrição no site, a gente vai avaliar, vai entender se está de acordo com o que a gente está procurando. Se estiver de acordo com o que a gente investe, que é basicamente critérios como a startup ela já está validada, ela já foi ao mercado, já fez o MVP, ela já tem alguma receita, já tem algum histórico de tração para a gente avaliar, então ela está dentro daquilo que a gente procura. Essa startup ela é de base tecnológica, ela tem potencial de escala, ela tem um mercado interessante para crescer e, consequentemente, gerar um retorno ao nosso investidor, interessante está dentro daquilo que a gente busca. Então, são os critérios mais básicos nesse primeiro momento, para a gente primeiro fazer um filtro ali de quem que vale a pena avaliar com mais profundidade. Aqueles que não passam, a gente manda um feedback também, até para que a gente ajude o empreendedor e, quem sabe, ele volte também em outro momento mais preparado para a gente conversar mais uma vez. Esses que avançam, a gente tem uma primeira conversa com ele, que é ali um momento de a gente conhecer quem que é a pessoa por trás do negócio, o que é o negócio de fato, na visão dele, na fala do empreendedor. Então, a gente faz perguntas, conversa bastante ali, e entende, mais uma vez, no segundo momento, se a startup continua no processo ou não. Ela continuando, a gente vai querer entender um pouco mais os números do negócio, então olhar um pouco a parte de planilhas, um pouco a parte de projeções desse negócio, se o financeiro desse negócio está arrumado, se o marketing desse negócio está arrumado, se os fundadores estão comprados ali com a ideia ou não, se está todo mundo dedicado, enfim, são vários aspectos. A gente manda uma lista assim, de métricas-chave que a gente quer entender do negócio para entender se está realmente tracionando, se está realmente crescendo, para seguir então nas etapas, onde a próxima a gente está aí, sim, com alguns anjos participando, um comitê. Nesse comitê a gente tem alguns anjos que são específicos de áreas como marketing, finanças, vendas, enfim, pessoas que têm expertise já em avaliar startups e com skills diferentes para ter uma visão macro da startup e, consequentemente, a gente tomar uma boa decisão de investimento ou não. Então, são 5 ali que fazem essa decisão junto com a gente do time. E avançando nesse momento, a gente traz para toda a nossa rede de investidores que eu mencionei anteriormente, que são aqueles 300 anjos. E aí sim, é aquele momento que a gente chama de demo day, de pitch, que é a startup subir no palco, contar a história dele, contar o que a startup faz, a gente fazer perguntas para o empreendedor para conhecer um pouco mais, entender como funciona e, consequentemente, entender ali se o pessoal vai querer de fato investir naquela solução ou não. Se for para investir, a gente vai para uma parte que é mais jurídica, então levantar documentos, etc. Isso aí também acontece em certo momento no processo de todo mundo aqui. A gente basicamente fecha os termos do acordo, enfim, você tem que definir o quanto que você vai investir, por quanto de participação, quais são as cláusulas envolvidas, tem toda essa parte que vem depois, um pouco mais chata, mas que é necessária para você chegar num comum acordo que seja agradável para tanto o nosso lado quanto também do empreendedor. Então, chegando nessa etapa, acho que já é a etapa dos finalmente, né? Acho que não vou debruçar muito aqui, mas no geral é assim que a gente avalia, é assim que funciona o nosso processo. E, bom, se quiserem, como comentei, só jogar GVengines lá no grupo, que a gente vai estar à disposição também para olhar. Boa, Isa. E tem uma palavra-chave que ele falou aqui que é uma informação relevante para os empreendedores. Alguns grupos de investimento, né, colocar dessa forma, trabalham em batches. E o que é batches? São os ciclos ou períodos de investimento. Então, assim, a cada 3 meses, a cada 6 meses, a cada 1 mês, como é o caso da GV Angels, cada fundo de investimento vai ter seu próprio ritmo. Então, sempre que forem pesquisar o investidor, que você vai se relacionar, entendam se ele tem fluxo contínuo, que é, ele está com a chamada dele aberta a qualquer momento, ou se ele tem batches e períodos específicos que você tem que se inscrever. Porque senão, imagina, você não se planejou financeiramente. Você está se relacionando com o investidor e vai imaginar que você vai conseguir cair no processo dele próximo mês. Só que o batch dele, o ciclo dele é daqui a 3 meses, daqui a 6 meses. Aí você vai perder o timing porque você vai precisar do capital antes. E aí o seu investidor vai estar ali só lá na frente investindo, você vai ter que ir atrás de outro. E aí você pode perder, ou você pode se complicar financeiramente a ponto de não conseguir ninguém. E aí você já se complicar com aquela oportunidade. Então esse é um parêntese legal sobre a fala do Isaías que vale a pena destacar para vocês. Agora na Deal List, como é que a gente faz o processo?
A gente faz basicamente de uma maneira bem, comum entre outros fundos, então fica também o exemplo para vocês. A gente busca via Scouting. O que é a Scouting? Ativamente a gente ir atrás de startups. Então a gente está aqui em eventos, estou de olheira aqui também, analisando os negócios. Então esse é o modelo. Ou então vou lá online buscar empresas que tenham a ver com a minha tese. Essa é uma outra forma da gente se relacionar. Um outro canal é indicação. Então, quando eu venho aqui falar com o Isaías da GV Angels, o Daniel da FCJ, o Henrique na Cotidiano, e aí, no portfólio de vocês, ou alguma empresa que foi para o processo de vocês e não passou, mas você acha que você conhece minha tese, sabe como eu sou, você acha que faz sentido para o meu veículo? Indicação é um canal muito quente que todo investidor usa. Então, por isso que é bom vocês sempre focarem no relacionamento com os investidores, pensando que por mais que ele não vá investir em você, ele pode te recomendar para um outro investidor que seria legal para vocês. Então, essa indicação é o segundo canal que todos os fundos, praticam bastante e é um dos que mais gera conversão também. E um terceiro canal que a gente usa é pelo nosso site também. Então, vocês podem se inscrever lá em dealist.com.br. Dealist escreve DEALIST.com.br. E, além de se cadastrar para estar lá no nosso deal flow, como a gente fala, o nosso fluxo de negócio que a gente vai analisar, cadastrado na nossa plataforma, e como a gente trabalha com vários veículos de investimento diferentes, envolvendo CVC e VC, a gente faz uma curadoria que a gente pode tanto indicar internamente para os nossos veículos, como também indicar para fundos parceiros. A Dealist, quando começou, nossa ideia era atuar somente com o CVC. A gente achava que ia conseguir chegar com aquela máquina de deal flow pronta para indicar para os corporate venture capitals que já existem e eles iam acelerar a quantidade de startups que eles investem. Para quem não tem muito contexto, o CVC hoje no Brasil tem um ritmo de investimento de uns 3, 4 por ano, e olhe lá. E geralmente eles investem em startups em estágios bem mais avançados. Nossa ideia era fazer com que eles investissem em startups que estão começando agora, nesse estágio de 15, 20 mil de faturamento mensal também, e que eles conseguissem ter um ritmo de investimento mais intenso. Ao invés de investir em 4 no ano, investissem umas 10, umas 15, porque são cheques menores com menos burocracia. Chegando no mercado, a gente viu que não era bem assim. Eles precisavam de muito mais treinamento interno para o time e também de veículos específicos para operar dessa forma. E a gente começou a operacionalizar isso também. E de outro lado, do lado da startup, a gente viu que os empreendedores tinham muita dificuldade de entender que modelo era esse, de como estar mais preparado também para o nível de burocracia que a corporação exigia. E para isso a gente criou a Dealist University. Então, toda startup que também é cadastrada nos nossos canais de aprendizado ali, a gente também vai pegar esse canal e fazer a curadoria desses empreendedores para direcionar para os nossos veículos próprios e para os veículos dos nossos parceiros. E um outro programa que a gente faz, que também pode ser porta para vocês serem recomendados por meio da Dealist, são as rodadas de negócio. Então, por exemplo, o Dani, Zé já participaram, acho que o Henrique ainda não. Mas a gente organiza rodadas de negócio junto com o Sebrae nos grandes eventos, como o Startup Summit, Neon. A gente também teve um outro evento agora, o Show Rural lá no Paraná, foi muito legal. Então, nos maiores eventos do Brasil, a gente faz esse matchmaking entre startups e investidores. Então, cadastrando também por esse site, vocês podem receber a oportunidade de estar em mesas de negócio com os nossos parceiros, que são os fundos de investimento que atuam nacionalmente. São algumas formas que vocês têm de entrar nos nossos veículos. Depois que vocês entram, como é que a gente vai fazer esse processo também de análise? É muito semelhante com o que o Zéias comentou. Vocês vão participar de um processo onde a gente vai ter algumas reuniões que os nossos analistas vão entender um pouco mais a fundo do negócio de vocês, do plano da rodada, de como que tá as métricas também de desempenho de vocês, entender os financials, resultados financeiros de vocês ali. Depois, sendo aprovado nessa parte, a gente vai ter uma outra reunião. É um time específico para analisar o time fundador, as competências complementares ali de cada um de vocês. E, enfim, vai analisando vários aspectos de ponta a ponta do negócio, até cair num comitê, os investidores vão aprovar. Depois tem a diligência na parte jurídica e contábil, depois é aprovado o investimento.
basicamente funciona dessa forma o processo. E aí você pergunta, Mona, e o tema do painel? Relacionamento com investidores com isso, né? Vocês vão estar se relacionando com investidores durante todo o processo. E não só durante o processo, no final também, né? Depois que o cheque cai no bolso, vocês continuam a outra etapa. E agora eu queria que os nossos painelistas respondessem para a gente, e agora começando aqui do Isaías até o Henrique, quais são as dicas de relacionamento para os empreendedores que estão aqui? Eles podem ou não estar no momento de captação, conheceram vocês aqui no evento. Quais são as dicas para eles iniciarem esse bate-papo com vocês, boas práticas de relacionamento com investidores, até depois do momento que eles, agora sim, 100% estou certeza, estou pronto para o cheque. Então, aqui é a primeira porta, como é que eles vão evoluir nessa conversa com vocês até chegarem no momento da decisão do investimento. Quais são as dicas que vocês dão, considerando aí a particularidade, né, de cada fundo? Perfeito, Mona. Bom, o relacionamento, você não necessariamente precisa estar captando para já se relacionar com um fundo, com uma aceleradora, com um venture builder, com um CVC, com um grupo de anjo. Você faz esse relacionamento a todo instante. A partir do momento que você define que vai seguir essa rota de captação, que vai captar rodadas, você vai precisar fazer relacionamento. A todo instante, que esteja captando ou não. Quando você está captando, você vai bater na porta daquele fundo, daquele investidor que é mais adequado para o seu momento de empreendimento. Se você está começando, tirando do zero, vai ser uma incubadora, uma aceleradora, alguém que está ali no começo, com um cheque menor, que vai poder te apoiar nesse instante. Se você não tem alguma atração, alguma receita, vai ser um investidor que a gente chama de seed, pre-seed, enfim. Vai ser geralmente um microfundo, enfim, às vezes a Geolist aqui, o GV Angels, alguém, a FCJ, alguém que vai estar ali para apoiar vocês também, já com um cheque um pouco maior. E se você já tem realmente um modelo montado, já validou tudo, está pronto para escalar o seu negócio, aí você pode estar falando com um fundo de série A, B, C, que aí já é um outro jogo, já é um jogo aí de milhões, então mais para frente. Mas, em resumo, primeiro de tudo você tem que entender com quem que você vai falar, porque se você bater na porta, eu vi lá o SoftBank investindo milhões, a gente até brincou disso ontem, né? Você que falou, verdade, a Mona falou isso ontem. Você vê o SoftBank lá jorrando milhões, 50 milhões numa startup, então eu estou precisando de 100 mil, vou bater nele, ele vai ter 100 mil para mim. Só que não é bem assim, o SoftBank ele investe especificamente numa empresa que está naquele estágio para receber aquela quantidade de investimento. Vai ter um investidor que vai ser mais adequado para a sua situação. Então, primeiro, você está captando, entender quem que é o investidor que você vai se relacionar, até para você não queimar uma carta com um investidor importante antes da hora. Mas sim, você pode bater na porta de um investidor que não está nesse momento para conhecer ele, para falar, olha, não estou no momento de captação, mas eu queria bater um papo para conhecer você, conhecer um pouco como que é a atuação de vocês, falar um pouco da minha startup, se vocês acharam legal, se tem alguma dica, porque no momento posso bater na porta de vocês no futuro. Então, aí voltando, né? Se você não está captando, por que também manter esse relacionamento? Porque tem uma questão de caixa, primeiramente, então você não pode, acabou meu caixa, eu vou captar, ou vou começar a captação e vou fechar em um mês. Não é bem assim, a captação ela leva tempo, você leva tempo de conversa, leva tempo de análise dos investidores, então você precisa realmente se preparar e já começar esse relacionamento meses antes e evoluir aos poucos com ele. Então, não está captando, mas você pode mandar um relatório de como está evoluindo para esse investidor, se não for um momento, se apresentar para ele, contar um pouco da sua solução, porque aí você já inicia uma conversa, já fica no radar dele para futuramente, quando estiver de acordo com a tese ali e com o momento seu de captação, você já começar uma conversa mais avançado, uma forma já conhecendo o que aquele investidor busca, o que aquele investidor espera de você. Isso facilita muito você na hora de for captar. No GVent a gente teve casos de startups que não passaram no nosso processo, foram recusadas, mas a gente gostou dessa startup, ela continuou mandando relatórios pra gente, mostrando o crescimento dela e futuramente voltou, participou do nosso processo e foi investida. Então é comum esse tipo de caso acontecer, acho que também deve ter sido parecido com os nossos pares aqui, de casos de startup que ela não passa no momento, mas no momento mais oportuno volta e acaba passando aí. Muito bom, muito bom. Uma palavra de ordem nesse mundo é o relacionamento, não adianta. Então, seja com o Venture Capital, seja com o grupo de anjos, o Builder mesmo tem na régua um pouco mais flexível, também
com as aceleradoras é você ter o relacionamento. Ninguém vai aportar um cheque em você, seja de R$1.000 ou de 1 milhão ou de 10 milhões, 100 milhões, se for o caso do SoftBank, se ele nunca te viu, se ele não sabe quem você é. Ontem a gente estava na sala de negócios e eu até dei um exemplo, né? Como eu era de Venture Capital, meu e-mail ainda é cadastrado, meu e-mail pessoal ainda é cadastrado em alguns fundos. Tem uma startup que passou pela Y Combinator que tem uns 30 meses ou mais que todos os meses ela me manda o relatório mensal dela. Se chama Puramente, é uma startup da Colômbia. Todos os meses eu recebo o relatório. Todos os meses eu recebo o relatório da Puramente. Se eu for fazer um aporte com aquela tese, eu vou investir em quem já está me reportando há 30 meses ou numa pessoa que eu esbarrei aqui no corredor e veio me apresentar a startup mirabolante dela? Vai ser em quem eu já tenho relacionamento de 30 meses. Nunca sentei com ele para conversar, nunca debugamos aquele pitch, porém, tem 30 meses que ele está me atualizando do que acontece ali. Tem muito fundo, grupo de anjo, etc., que tem um e-mail para receber essas informações. Normalmente ele vai ser radar arroba, aceleração arroba, prospecção arroba, ou até mesmo formulário. Faz o que se chama hoje, né, de pitch deck ou de one page, pelo menos, que é um slide ali com as principais informações do seu negócio e começa a se reportar já para esses fundos. Então, hoje, e aí até uma coisa importante, né? Entende primeiro o momento que você está. Então, eu estou no momento aqui de chegar no meu PSF, eu estou querendo chegar aqui na solução ideal. Quem que são os fundos que vão investir na solução ideal? Opa, fundo não vai investir na solução ideal, vai ser grupo de anjos. Desses grupos de anjos aqui, e aí a Mona até mostrou ontem o mapa da Júpiter, a Endeavor tem o mapa do investimento também, que é muito bom, depois se vocês quiserem até como nasceu o mapa do investimento da Endeavor. Ali você já consegue fazer um filtro e falar, essa galera aqui vai ter interesse de saber sobre a minha startup, de saber sobre a minha tese de investimentos para o meu negócio. E aí você começa a nutrir essa turma. Fechou aquele aporte, é papel do CEO já começar a se preocupar com o outro. Então, não, e aí eu vou falar colocar meu chapéu aqui de empreendedor, nunca feche um aporte achando que está tudo resolvido. É papel do CEO se preocupar com a próxima rodada. Eu ouvi isso até uma vez do Amuri, e eu falei, pô, não, que sacanagem, como assim? O cara vai ficar só pensando em dinheiro? Mas é a realidade. Então, fechou a tua rodada anjo, já começa a se preocupar ali com o seed. Fechou o seed, já começa a se preocupar com o série A. Fechou o série A, já começa a se preocupar com o série B. Tem uma startup de saúde que se chama Alice, não sei se todos conhecem aqui, que são sempre cases, todas as rodadas que eles fizeram são cases de captação, e quando você conversa com o CEO, 60% do tempo dele é nutrindo o mercado da próxima rodada. Ele mantém informados os investidores anteriores e já vai nutrindo a próxima. Quando ele abre a rodada, ele estrala um dedo e o dinheiro já está na conta dele. Porque o investimento é relacionamento. Então, o primeiro passo é entender o momento de maturidade que você está. E assim, bem pé no chão mesmo. Até falando um pouco do mapa, né? O que acontecia antigamente? Você tinha muito empreendedor que estava na ideação e entrava em contato com a Monachi, que é um fundo que já investe em série A, B, C. Ou ele estava no MVP e aí ele entrava em contato com a Bossa Nova. Ou no caso Cabrazuca, que era o fundo que eu representava. E não adianta, cada contato que ele fazia comigo, ou com qualquer outro que não era do segmento dele, era um não. E aquele não... muito bom, muito bom. E aquele não... por exemplo, ele está com uma startup para fase de aceleradoras e ele vai conversar com a Quantum. Porra, não vai dar liga, entendeu? E a Quantum... A gente está sendo atacado por bichos aqui. Tem uma abelha passeando aqui também. Integração com a natureza. Então... E quando ele vai conversar com a Quantum vai ser obrigada a falar não para ele. Só que vamos lá, e aí eu sei que muitos aqui são empreendedores. Uma hora você não aguenta mais tomar não. E uma hora você acaba desistindo por esse tanto de não que você tomou. Quando você tem entendimento desse mapa, você começa a trocar aquele não obrigatório por um sim ou não estratégico.
Então, pô, eu estou aqui numa fase de anjos, fui lá, conversei com a GV. A GV me falou não, mas ele não vai me falar só um não, ele vai me dar um feedback, por quê? E eu vou começar a melhorar a minha solução. Aí, não, então peraí, ainda não estou no momento da GV. Eu achei que era o momento da GV, ainda não é. Fui para Cotidiano. A Cotidiano pegou na minha mão e me ensinou tudo que eu precisava gabaritar para voltar para a GV e agora ter o sim e o cheque cair na conta. Então, tenham um entendimento disso aqui e trabalhem isso aqui de forma estratégica. Mas meu cheque é de 5 milhões. Não, calma. Entende lá em cima primeiro, tua fase de maturidade, para depois você começar a pensar nessa parte aqui de baixo. Isso vai ajudar muito na captação de vocês e, com certeza, se tomarem não, que faz parte do jogo, vai ser um não estratégico e não vai ser um não por obrigatoriedade, que nem aquela galera mais para cima. Então, pessoal, vou tentar ser breve aqui, mas o nome desse nosso bate-papo aqui é relacionamento com investidores, né? Então, acho que o relacionamento é a palavra-chave desse processo. Vamos pensar sobre relacionamento em qualquer contexto. O que você valoriza no relacionamento? Cara, transparência, uma coisa que tenha fluidez, que tenha sinergia. Então, essa é a base do processo. Não adianta você chegar querendo falar que seu negócio é o melhor de todos, dando que passar 2 slides. E o investidor e o analista, ele é especialista em enxergar os problemas e analisar negócio, ele já viu milhares de negócios, rapidamente ele vai identificar um problema que tem. Então, saber pedir ajuda é uma coisa interessante, trabalhar os relacionamentos antes mesmo deles, né, de estar numa fase de investimento é interessante, mas também não adianta você querer se relacionar e pedir coisa e querer conhecer mais o negócio, você também não oferece nada para aquele fundo. Então, foi um pouco que a gente falou. Em geral, os investidores eles estão nos eventos, eles estão abertos para conversar, para trocar ideia. Isso faz parte e é uma coisa maneira, né? A gente quer estar com os empreendedores, naturalmente. E esse é um espaço que estamos muito aberto para isso. Enquanto que a gente está no momento de rodar pipeline, de trazer startup, rodar, fazer análise técnica, esse é um momento muito focado. Então, pensando numa visão técnica do processo de captação, para quem aqui trabalha com vendas, captação é um processo de vendas de relacionamento. É uma venda de relacionamento. Então, você precisa construir um processo de relacionamento. Vão ter vendas mais complexas e vendas menos complexas. Um cheque de 100 mil é uma venda menos complexa. Certamente você vai conseguir fazer isso num intervalo menor de tempo. Um cheque de 5 milhões, foi mal, não vai. Precisamos construir isso, é um processo de construção. Então, na base é isso, olhando para bons relacionamentos que você valoriza, é o que a gente valoriza, é o que a gente está buscando. Então, transparência, processo de ganha-ganha, caminhar junto por um período, sinergias, ou seja, a gente está fortalecendo vocês como empresas e vocês estão fortalecendo a gente como investidores, né, trazendo oportunidades para os nossos parceiros. Então, é isso. Se você pensar que está funcionando para o seu parceiro, para o seu investidor, está funcionando para você, certamente a gente conseguiu construir um espaço de sinergia que faz sentido. Excelente. Eu tenho, aproveitar que eu consegui colocar essa apresentação, falar 3 pilares aqui do relacionamento com investidores, né? Eu gosto sempre de falar que cada conversa, cada interação que vocês forem tendo com os investidores, vocês tentem gerar essas 3 coisas. Primeiro, conexão, e é pensar que existe um ser humano por trás daquela conversa. E uma dica que eu dei para os empreendedores ontem na salinha também é que sempre tomem cuidado com a forma como vocês falam com as pessoas e realmente se preocupem com a pessoa que está ali por trás. Hoje a pessoa está ocupando aquela cadeira naquele lugar, amanhã ela está em outra. E principalmente nesse mundo de Venture Capital, geralmente a pessoa que está no lugar, o Isaías hoje está na GV Angels. Muito provavelmente, se ele gosta dessa área, ele vai depois sair da GV, se ele não virar sócio, né? Está no caminho, né, Isaías? Se ele não virar um dos sócios da GV Angels, ele vai para um outro fundo, porque ele já fez a carreira dele nesse meio, ele é especialista nisso. Então, se você não quer captar com a GV, mas amanhã você quer captar com a Isaías Angels, aí você já não vai mais para o Isaías Angels porque você já se queimou com ele. Então, sempre pense aí no ser humano por trás de qualquer relação de negócio que vocês tenham. Busquem saber quem é a pessoa, gera essa conexão humana com ela, não tratem somente como uma pessoa com dinheiro e só quer extorquir ela.
tratem como um ser humano. Isso significa, a pessoa está no banheiro fazendo suas necessidades, não vai meter o seu pitch de empreendedor querendo tirar o cheque dela naquele momento importuno. Porque a gente sabe que os empreendedores, às vezes, ficam meio afoitos, né? Vê o investidor passando ali, meu Deus, minha única chance. Não dá nem oi. Já chega cuspindo o pitch na cara do investidor. Investidor, meu Deus, o que é que eu estou fazendo aqui? Então, assim, muito cuidado, né? Para não assustar aquela pessoa. Sempre tratem de uma forma como vocês também gostariam de ser tratados. E calma que a gente tem os caminhos, que são os trâmites, né, mais adequados para vocês fazerem a apresentação. Segundo ponto da conversa que vocês forem ter, sempre tenham elementos de gatilho. Quais são os elementos de gatilho? Exemplo, você já está com a sua rodada aberta e você que já é empreendedor experiente, já conseguiu captar o primeiro cheque, fala, já temos investidor tal junto comigo, precisamos agora só de alguém para completar. Esse já é um gatilho bom, que já gera o investidor ali, um senso nele de urgência para entrar junto, porque vocês já estão validados por alguém. Você já tem ali um prazo definido para a sua rodada e você está conseguindo cumprir o cronograma. Então, nosso prazo para fechar a rodada é 1 mês. Você já consegue ali também gerar outro senso de urgência. Prova social. Que tipo de prova social você pode trazer para esse relacionamento com o investidor? Se tem algum tipo de mentor, advisor, ou entre os seus sócios, tem alguém que já empreendeu, teve sucesso, então já usa também as pessoas que estão envolvidas no seu negócio como pessoas de credencial ali para gerar aquela autoridade sobre o mercado e sobre oportunidades que vocês podem gerar. E, por fim, call to action. Eu gosto de falar que toda conversa com investidor, qualquer pessoa que vocês tenham interesse em algo, tem que finalizar com próximos passos. Então, vai sair de uma primeira conversa para uma segunda, a gente vai conseguir uma agenda depois, ou então eu tenho um dever de casa a ser feito, eu preciso estruturar minha planilha financeira para poder mandar para o Daniel, para o Henrique, para o Isaías poderem avaliar. E aí uma outra dica, né? Essa analogia eu acho ótima. A gente não vai casar com o investidor se a gente ainda está na etapa da paquera. Então, não é porque eu estou conversando com o Isaías que eu não vou mandar meus dados ali para o Henrique também. Então, eu estou ali conversando com vários investidores ao mesmo tempo, vou iniciar o relacionamento com todos. A gente, a média eu vou falar com 50 para 2, 3 no final querer investir na minha empresa. Então, acostumem-se que vocês vão pelo menos ouvir uns 47 nãos na jornada de vocês. E não é porque o primeiro me falou não que eu vou desistir de ir para o segundo. Então, por isso, inicie um relacionamento com todos, faça ali o CRM da gestão da paquera do investimento, e aí você envia os dados e alimenta esse CRM ali de relacionamento de verdade com todos eles. Essas são algumas dicas. E tem um outro slide aqui, que aí vocês podem tirar foto, que eu não vou... Oi. O CEO da Alice, ele tem um CRM de investidores. Ele usa, acho que é Pipe Drive. Ele tem uma das abas do Pipe Drive só com investidores, aqueles que ele já conversou, qual que é o status, bem nessa linha comercial mesmo, total. Empreendedores mais experientes geralmente fazem isso, organizam. Quando é que eu abordei? Se ficou um dever de casa daquele investidor, então eu tenho que arrumar meus financials, tenho que fazer não sei o quê. Se já tem alguma outra reunião agendada, um comitê, alguma coisa, coloca os prazos para cada um. E depois o status. Que aí é assim que você descobre que eu tenho que falar com 50 para 3 investidores me quererem. Os empreendedores mais seniores, como o Leandro da Rank My App, ele fez isso também. Então, assim, várias outras startups, elas fazem realmente de maneira profissional, não deixam ao acaso. Não é esperar estar no Campus Party, ver o investidor correndo e vou seguir ele até a cantina quando ele estiver comendo, no seu momento de paz, para encher o saco dele. Não. Espera, tem momento, tem lugar, tem hora. E se você já chega com as ferramentas, você tem mais chances aí de conseguir fechar. E aí, só para finalizar, isso aqui eu não vou falar sobre eles, mas tira uma foto aqui dos 14 passos dessa etapa de relacionamento com investidores. Sai, Daniel, fica bonito também. Para mostrar que tinha gente falando também sobre isso. Tira a foto desse slide, estuda depois, entende direitinho sobre isso, mas é basicamente dicas de como você inicia esse relacionamento. Temos alguns minutinhos para perguntas ainda. Queria pedir ajuda dos meus voluntários para poder circular o microfone. Voluntários, pode ser Renner, pode ser o Daniel, qualquer um. Vem cá, me ajuda aqui a circular o microfone, temos perguntas da plateia. Perfeito. Boa noite, tudo jóia? Sobre o processo de seleção, vocês estavam falando,
Eu não lembro exatamente quem falou, acho que teve mais de uma pessoa que falou, mas que uma das primeiras coisas que vocês analisam é a característica do founder. Quais são as características que normalmente vocês estão buscando? Que você fala assim, cara, é indispensável essa, ou tipo, o cara tem essa característica, comigo não serve. Tô com o microfone, vou responder rapidinho. Em geral, a gente não está analisando um founder só, a gente está analisando um time. Para cotidiano, no início, a empresa de um founder só já era cortada da seleção imediatamente, porque a gente acredita que não é uma jornada de uma pessoa, é uma jornada de um time. Complementariedade, então esse time ele tem as habilidades necessárias para aquele momento, para superar a etapa que ele está. Então, uma empresa de tecnologia, tem uma pessoa de tecnologia que vai conseguir desenvolver o produto que está buscando. Vocês conhecem o mercado? É uma empresa que tem condição de navegar no mercado que você está dizendo que vai disruptar. Se você está falando que vai disruptar um mercado que você não conhece, provavelmente você vai demorar muito para conseguir chegar num nível de poder desafiar aquele mercado. Ou seja, não é a velocidade do Venture Capital. Então, não vai ser uma seleção que faz sentido. Isso soa arrogante, assim, quando a gente traz essa análise de uma forma simplificada para trazer uma palavra que comunique rápido sobre isso. Em geral, são founders e a gente vai... E como é que eles se comportam, como é que eles se relacionam, se tem histórico ou se não tem histórico, isso tudo vai fazer diferença dentro de um processo. Se você já fundou uma empresa, já fez um exit, vai ser uma conversa. Se não, é uma outra conversa, porque você vai precisar explicar a sua história. A gente fala que startup não é uma foto, né? Quando a gente está fazendo análise, a gente está analisando uma foto, está analisando um vídeo. Então, qual que é essa história? Que validação que você já teve? O que você construiu até hoje? Então, é mais do que só sobre pessoas, mas quais foram as ações que esse time teve e quais foram os resultados que vocês conseguiram construir nesse período e que mostra quem são vocês, né, pra gente, dentro desse contexto. Essa questão do Second Founder é excelente. A gente teve esse caso... Aqui não tem os patrocinadores, mas a gente teve esse caso na For Events, que é a empresa que faz a bilheteria, o aplicativo e tudo mais, que era isso, né? Quando o Vitor, o Lucas e o Bruno chegaram, eles tinham acabado de vender a For Events, estavam criando a ForWorks, que agora é um grupo, né? A própria Events está dentro da Works. E era isso, o cara já fez toda a trajetória. Ele já viu o que deu certo, o que deu errado, onde que ele bateu a cabeça, como ele fez as primeiras captações, como ele fez o exit da empresa. E com o aporte ele montou uma holding e meio que colocou aquela empresa dentro da holding. Então isso é muito importante. Sabemos que são as exceções. Então é muito mais fácil você conversar com o empreendedor solo do que o empreendedor que já fez o exit e está no segundo negócio. Do solo, eu vou até levantar uma provocação aqui que eu acho que isso vai mudar com o tempo. Com IA generativa e etc., você vai ver muito mais empresas crescendo, desenvolvendo e expandindo. A gente tem até um caso na FCJ, que é a Casey. Ela trabalha com uma produtividade de 26 pessoas com 3 pessoas. Então eu acredito muito que num futuro próximo a gente veja empresas voando e você vai ver um fundador ou um e meio ali, um como conselheiro. Concordo plenamente que é um ponto de atenção, porque se essa pessoa ficar doente, quem que vai tocar o negócio? Se essa pessoa um belo dia acordar, olhar para o teto, não, vou me mudar para o meio do mato, quem que vai tocar? Porém, eu acredito que nos próximos anos vai ter uma flexibilização disso em cima da tecnologia que está sendo criada, né? Então, esses 2 pontos são importantes. Deixa para a próxima, que a gente está com o tempo um pouco apertado. A gente vai fazendo rodízio. Quem mais tem pergunta? Só para ter uma noção. Só mais um aqui? Ok. Gil. Boa noite, pessoal. Vou fazer uma pergunta em nome dos internautas. O primeiro relacionamento, esses primeiros pontos de entrada, do funil do CRM, como é que ela acontece geralmente para vocês? Tem algum bom case aí para o pessoal que está começando a entrar no evento, começando a pensar na startup? Como é que eu faço? Eu preciso entrar numa aceleradora? O que brilha na mente de vocês no bom empreendedor que está querendo chegar lá, começar a paquerar? Qual é o Tinder? Bom, como a gente comentou, o empreendedor pode chegar de diversas formas. Seja uma indicação é bom porque você já tem uma validação de um outro investidor que avaliou de que tem alguma coisa interessante ali para olhar. Só que não necessariamente vai ser sempre uma indicação.
Pode ser direto pelo site mesmo. Às vezes a gente tem muito investidor que olha sempre o site certinho e tal. Então vale a pena olhar pelo site. Se você não conseguir ter um retorno, entrando pelo site, por contato, por e-mail, LinkedIn, etc. Uma forma interessante também é tentar direto com alguém que seja a chave daquele investidor. Quem que é a pessoa que é chave de decisão, que avalia, que prospecta. Seja o analista, seja o partner, geralmente quem faz isso é um analista. Vai ser uma pessoa ali de um cargo de estagiário, analista, que vai ser essa pessoa que vai ser o ponto de início da conversa. Se você conseguir bater um papo com alguém que já é um tomador de decisão, é interessante, mas geralmente vai ser um acesso mais difícil de você ter. Nesse primeiro momento da sua jornada, você comentou de aceleradora, etc. A aceleradora, o Henrique, né? Ele pode complementar isso muito bem, né? É alguém que abre muitas portas de você entender como que funciona essa dinâmica e também de abrir portas de conexão para você. Porque ele vai ser o primeiro que vai conectar comigo ou com o Daniel e a gente vai conectar com o Diante. Então, a partir do momento que você se conecta com um investidor e fecha um investimento, esse investidor com certeza já vai também abrir portas para você para o próximo. Meio que a gente já faz o relacionamento também entre a gente aqui. Tanto que a gente está falando de não se queimar porque todo mundo se conhece, né? E se conhece também entre estágios. Então, quem está lá na ponta, lá no primeiro aporte até o final, todo mundo se conhece. Então, passou pelo Henrique lá, ele vai recomendar você para o próximo. Boa. Eu gosto dessas conversas... Pode complementar. É só para vocês entenderem uma coisa, que é como o mercado está consolidado, existem jogadores em cada etapa, isso é muito valorizado pela indústria. Então, se você consegue seguir na indústria, isso facilita muito sua entrada. Então, um investidor seed, ele vai te apresentar para o investidor série A, que vai te apresentar para o investidor série B. Então, entender essa esteira, conhecer as regras do jogo, saber como o jogo funciona, quem são os jogadores de cada etapa, foi aquele slide que a Mona mostrou para a gente ali, vai ajudar muito vocês a se encaixarem no mercado do jeito certo. Fazer as perguntas imaturas para quem está acostumado a responder essas perguntas e as perguntas maduras para quem está acostumado a responder essas perguntas. Então, acho que é isso. Saber quem são os jogadores e quem faz cada cheque vai ajudar muito nessa entrada na indústria. Uma dica prática para vocês que estão aqui em eventos, por exemplo. Como que você inicia uma primeira conversa e que objetivo você deve ter nessa primeira conversa, seguindo aquela questão de conexão, gatilho e CTA. Exemplo, conheci o Isaías aqui, vou iniciar uma conversa com ele rápida. Eu não vou já chegando cuspindo meu pitch, mas o que é que eu vou falar? Vou me apresentar, falar que eu tenho uma startup. Se você já conhece sobre o fundo, você pergunta coisas específicas sobre o fundo. Se você não conhece, você pode pedir para o Isaías. Isaías, quer que a GV, qual que é a tese de vocês? Primeiro, entende a tese antes de você já chegar falando. Entendeu a tese? Beleza. Eu tenho uma startup, aí sim você faz ali um pitch resumido, que ela faz isso, isso e isso, e se ela deu os pontos da tese, que é faturamento, que é segmento, que é estágio de maturidade, no seu pitch, você já tem que responder os pontos da tese dele. Eu tenho uma empresa do segmento tal, a gente tem tanto tempo de maturidade, meu produto já está rodando, eu já faturo tanto, que aí ele já entendeu na primeira conversa a fit. Se a fit, há interesse minimamente de eu conseguir dizer para ele os próximos passos. E aí você vai perguntar. Eu acho que a gente tem uma sinergia e tudo mais. Se a pessoa estiver livre no evento, e você pergunta, você tem uns minutinhos para a gente conversar? Aí a pessoa, se ela não tiver com aquele tempo, vai falar, agora não. Não, mas a gente pode marcar talvez uma segunda conversa. Se ela tiver interesse no seu negócio, ela vai dar o caminho. Se é um WhatsApp, se é um e-mail. Então o objetivo de vocês em cada interação é entender se há essa sinergia. A sinergia, qual que é o melhor canal para a gente continuar essa conversa, qual que é o melhor momento. Então, você vai pedir um contato, ou se tem um site, alguma coisa, e você vai atrás de se inscrever. E aí, uma vez que vocês se inscreveram, e dependendo do que foi também conversado, se ficou o dever de casa, você pode assumir uma missão. Falar assim, não teve sinergia no primeiro momento. Amadurece teu produto, desenvolve isso ou consegue mais tantos clientes. Aí, beleza, você pegou o contato do Isaías. Aí, você, quando bater essa meta, você vai lá no Isaías e fala, bati aquela meta que eu falei que ia acontecer. Então, você já tem um motivo de conseguir essa segunda conversa com ele. E se você já tem isso pronto, então, já pede igual o e-mail dele, já começa a mandar o que o Daniel falou, que era o report. Aí, eu lembrei que eu tinha esse exemplo aqui, que na Diligence a gente tem um template. Para startups que já estão operando e faturando, esse modelo funciona bem. Para empresas que talvez sejam ideias ainda,
tem informações demais. Então, o que é que você pode fazer? No corpo do e-mail, você vai colocar lá mesmo assim, o estágio que vocês estão de produto, quais foram as boas notícias que vocês conquistaram naquele período, quais são os pontos de desafio que vocês precisam de ajuda, e aí você manda isso para o investidor. Que aí você talvez não tenha ainda muita métrica de faturamento, não sei o quê, mas você já consegue informar do progresso que você teve naquele período, desde a primeira conversa até o momento que vocês estão hoje. E aí o que o Daniel falou de ter 30 meses ali de histórico, vem a partir dessa conversa que vocês vão ter geralmente pelo e-mail. Então é uma forma de vocês progredirem no relacionamento. E quando vocês caírem no pipe daquele investidor, ele vai puxar o histórico de vocês e já vai conseguir acompanhar ali todos os seus dados. Então essas são as minhas dicas para vocês que estão aqui no evento, começando aí o relacionamento com investidores. Claro, pode complementar. Vou pôr um pontinho de 30 segundos, um super pitch elevator. Sempre, sempre, sempre ter inteligência emocional nesse momento. Vou dar um caso real, até mesmo que ontem teve um reload um pouco desse caso. Teve uma startup que nós analisamos que tem uma solução muito bacana, tem um mercado muito bacana, assim, o contexto de empresa, o contexto de CNPJ é muito bom. Não vou falar que é perfeito, porque a perfeição é mais complexa, mas o contexto de CNPJ é muito bom. Porém, a gente analisou alguns issues, vamos dizer assim, alguns red flags no empreendedor, no CEO, no fundador da empresa. Hoje ele tem mais pessoas ali, tem outros cofundadores, mas ele como idealizador, a gente viu que tinha alguns problemas. E por causa disso a gente recusou. Foi até na época da Campus Party repassada. Uma semana depois que recusou ele começou... Na época eu era de uma Venture Builder, eu era da Triângulo Ventures, e nós fizemos a recusa, explicamos que a gente tinha feito algumas análises, que o CNPJ era muito bacana, mas a gente queria entender um pouco mais da maturidade dos fundadores. Então a gente ia acompanhar eles no radar para depois poder ter uma nova conversa. Ele me mandou tranquilamente umas 200 mensagens, 4 e-mails e não sei o quê, muito desaforado e etc. Assim, só faltou xingar, eu acho que só não xingou, mas assim, de resto, não, vocês estão perdendo uma grande oportunidade, eu sou um empreendedor foda, eu estou criando um negócio aqui que não sei o quê, vocês estão saindo perdendo dessa negociação, minha empresa vai valer milhões. Mandou para mim, mandou para o CEO da Triângulo, mandou para o Justino, que é o fundador do grupo. Esse cara se queimou com todo mundo. Ontem, eu estava passando ali, eu estava indo jantar ontem, ele me ligou, ô Dan, tudo bem e tal, é que a empresa não deu muito certo, vocês não querem comprar o espólio? Não. Eu não quero mais nada desse cara, entendeu? E é um cara que eu conheço há muito tempo, eu tinha um relacionamento com ele como CPFs, a gente tinha um relacionamento de amizade na época do Google, e hoje eu não quero nenhum relacionamento, nem o espólio da startup dele, porque mostrou ali que ele não tem maturidade. Mesmo se eu comprasse aquele espólio, eu não sei se amanhã ele vai na Globo meter o pau falando que a gente passou a perna nele e comprou mais barato do que ele podia, sendo que a proposta foi dele. Então tenham muita inteligência emocional nessa hora. Eu sei que quando a gente fala de dinheiro é complexo, envolve vários sentimentos e etc. Mas sempre analisem isso com inteligência emocional. Esse caso específico acontece aos montes. Na Bossa vocês passaram por isso também. Então assim, grupos de anjo passam muito por isso. Então tenham essa inteligência entendendo que aquela startup ela não é o último projeto da sua vida. Então não saiam xingando o investidor porque ele não quis investir em vocês, acelerador e etc. Porque amanhã vocês podem ter uma nova ideia, um novo produto que vai ser a menina dos olhos daquele investidor que no passado te deu não. Então... Chegamos ao final do nosso tempo, mas antes de encerrar, antes que minha equipe me mate, queria que vocês compartilhassem redes sociais e site aí para o pessoal que está em casa e quem está aqui também conseguir se inscrever e seguir vocês. Rapidinho. Só jogar no Google. FCJ Venture Builder. E aí aparece já o site do grupo, dentro do site do grupo, as 53 teses das Corporate Venture Builders. Cotidiano Aceleradora, Instagram e site cotidiano.com.br. GV Angels, GVANGELS, GV Angels, tudo junto. Joga no Google, no Instagram, no LinkedIn que vocês vão achar a gente lá.
E o nosso é Dealist, D-E-A-L-I-S-T. Eu ensaiei antes, por isso que sai mais fluido. Que eu sei que ninguém sabe falar. Quando fala Dealist, o pessoal lê Dealist, Dealis. Sei lá, sempre fala alguma coisa muda. Então, eu já aprendi a soletrar D-E-A-L-I-S-T no site.com.br e no Instagram, Dealist CVC. Então, vai ser um prazer continuar conversando com vocês pelas redes. E muito obrigada aos nossos painelistas e a todos vocês que ficaram aqui até o final. Até mais. Antes de vocês saírem, pedir só para fazer uma fotinha? Pode ser. A gente fica aqui na plateia que vocês vão sair também na foto. Espera aí. Todo mundo bonito, ninguém cansado. Vem pro palco. Aproveitar que é pouca gente, tá bonito aqui em cima, tem mais luz. Sobe todo mundo pro palco. Vem pro palco, vem pra foto. Você pode também tirar do celular? Vem, se arruma um povo bonito pra foto. Eu já vou ficar embaixo, que eu sei que não quer dar todo mundo. Bora o time, bora time! Cadê os painelistas na frente? Cadê os painelistas? Dani, vem pra frente, Isaías pra frente. Vem pra frente também os painelistas. Vem aqui, baixe no time de futebol. Vem também voluntários. Oficial, oficial. Vem, time, vem pra foto, vem pra foto. Um animado, um feliz? Foi. Um assim, Volta mais uma foto. Uma bem feliz. Cadê Campus Party? Aê! Muito obrigada, galera. Vamos tirar uma foto da equipe aqui, mas só agradecer a todo mundo.